Veja os destaques de hoje do Jornal da Guanaré. Homicídio é registrado no bairro José Castro. Hospital de referência contra a Covid-19 já está em funcionamento em Caxias. Caxias já recebeu mais de 34 mil doses da vacina contra a Covid-19 e já imunizou mais de 60% do público-alvo. E ainda, ex-governador Zé Reinaldo diz que Eduardo Braide e Fábio Gentil são a nova política do Maranhão. Essas e outras notícias agora no Jornal da Guanaré. Boa tarde. Nós abrimos essa edição falando que na madrugada de hoje mais um homicídio foi registrado em Caxias. Gilmar da Silva Santos, conhecido como Índio, foi morto a tiros no bairro José Castro. Nesta sexta-feira, por volta de 00:15, a Polícia Civil recebeu uma ligação do atendimento móvel de urgência comunicando um óbito por arma de fogo na Rua Nova, no bairro José Castro. Munidos de informações, o delegado Dr. Jair Paiva iniciou as investigações, constatando que a vítima se trata de Gilmar da Silva Santos, de 36 anos de idade, conhecido por Índio. O Índio teve óbito no local em consequência dos tiros que recebeu na região craniana e na região lombar. Ele portava no chão, quando foi virado, ele portava uma faca tipo peixeira na cintura, mas não fez uso dela para defesa. Segundo informações colhidas pela Polícia Judiciária, 2 suspeitos já haviam rondado o local perguntando pela vítima, a qual o pai do mesmo informou que ele havia saído de casa há poucos minutos. A testemunha-chave é a irmã da vítima, que presenciou o crime. Já o pai apenas ouviu os disparos. As investigações estão prosseguindo com o intuito de identificar a autoria e a motivação desse crime, que a primeira linha já está sendo investigada, já visto que o próprio pai falou que ele participava de facção. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado final da Operação Semana Santa em Caxias. Não houve registro de mortes. A PRF prendeu 3 pessoas e conseguiu autuar mais de 50 pessoas. O período do Carnaval em 2021 em Caxias foi um dos mais tranquilos dos últimos anos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Todo o estado do Maranhão não houve sequer um acidente com morto. Então, um resultado como esse, dentro de uma operação carnaval, onde, em regra, se tem muitos condutores embriagados, deslocando aí pela rodovia federal, é um resultado muito bom. Em Caxias, 6 acidentes foram registrados no período de 12 a 17 de fevereiro de 2021. 10 pessoas ficaram feridas. No total, foram 544 pessoas fiscalizadas em 490 veículos. Além desses casos, foram detidas 4 pessoas e outras 3 pessoas foram autuadas pelos crimes de trânsito. Uma por crime ambiental e uma outra foragida que foi capturada. Já no estado do Maranhão, durante o período da Operação Carnaval, 14 acidentes com 20 pessoas feridas foram registradas. 4.695 pessoas foram fiscalizadas em 4.292 veículos. 27 pessoas foram detidas no estado do Maranhão. A gente está com uma nova rotina, digamos assim, que deve continuar a ser utilizada nesse ano de 2021. Nós começamos em 2020, então vamos continuar em 2021, que é um policiamento voltado ou guiado por informações de inteligência, especialmente em relação ao enfrentamento à criminalidade. O inspetor destaca ainda que a pandemia também impactou o trabalho da PRF, fazendo com que houvessem mudanças na forma de abordagem dos condutores, que são fiscalizados, onde os protocolos de segurança são seguidos. A pandemia, a gente costuma dizer que afetou tudo, né? Então a gente está nessa adaptação, né? Especialmente em relação às abordagens, para proporcionar segurança para o cidadão que está sendo abordado e também para o policial que está fazendo a abordagem.
Então, nesse íntere, sim, a pandemia afetou, mas a gente acredita que com essa adaptação a gente vai continuar alcançando os bons resultados que temos alcançado aí ultimamente. Na próxima segunda-feira, dia 12, o governo do Maranhão dará início às ações da 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe influenza, que deverá acontecer até o dia 9 de julho. A meta lançada pelo Ministério da Saúde é que sejam imunizadas até 90% das pessoas de cada grupo prioritário. A mobilização foi dividida em 3 etapas, abrangendo crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas, portadores de comorbidades e profissionais de diversas especialidades. Em entrevista a um programa exibido na plataforma YouTube, o ex-governador do Maranhão, José Reinaldo Tavares, falou sobre a atual plataforma política e também projetou o futuro da política no estado. Ele destacou o nome de Fábio Gentil, prefeito de Caxias, como uma forte liderança na região leste do estado. Durante entrevista em um programa de televisão na capital do estado do Maranhão, José Reinaldo Tavares, que já foi inclusive governador do estado do Maranhão, se referiu, fazendo uma análise política, ao prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e também se referiu ao prefeito da capital, Eduardo Braide, destacando que ambos os políticos representam o que ele chamou de renovação na política do estado do Maranhão, inclusive projetando tanto para o cenário atual quanto futuro. Ou seja, ele afirma que essas duas lideranças políticas podem despontar, sim, como grupos extremamente fortes nos próximos anos para a disputa política no estado do Maranhão. Lembrando que José Reinaldo Tavares foi um dos articuladores no período da inserção de Flávio Dino à política, principalmente através da cidade de Caxias. E hoje ele é o governador do estado. Ou seja, é uma análise política muito importante e representativa. Vamos ouvir o que ele disse durante este programa. Fábio Gentil, de Caxias, eu vejo, ele está fazendo uma administração excelente. Eu fui lá em Caxias e é uma beleza a cidade. De forma que tem uma penetração grande naquela região. Então eu vejo que está se aproximando uma grande renovação na política do Maranhão. Grande renovação. Esses nomes vão surgir naturalmente para 2026 em diante, né? De forma que eu vejo que os grandes grupos que sempre comandaram, eles, de uma maneira ou de outra, estão em declínio, né? E estão surgindo as forças novas, com outras ideias. O Eduardo, se sair bem na prefeitura, com essa visão que ele tem, ele será um forte candidato. O Fábio Gentil está fazendo uma grande administração e vem como uma força do interior. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré. O corpo ideal é aquele que faz a pessoa se sentir bem. Afinal, para ser feliz, ninguém é obrigado a seguir determinados modelos estéticos. Apesar disso, alguns cuidados são necessários para evitar que o excesso de peso se transforme em complicações para a saúde. Sabe aquela gordurinha que fica na região abdominal e que tira muita gente do sério? Pois é, além do incômodo estético, reter essa massa adiposa na parte do abdômen pode ser sinal de um risco maior para doenças no futuro. É o que mostrou um estudo desenvolvido por esta nutricionista, que concluiu que homens com circunferência abdominal acima de 94 centímetros e nas mulheres acima de 80 centímetros pode representar uma chance maior de desenvolver problemas como diabetes e hipertensão. No caso da minha pesquisa, as pessoas que eu fiz a aferição da circunferência da cintura, elas já possuíam diabetes mellitus tipo 2.
Mas a circunferência da cintura, ela pode ser um indicativo de risco para doenças crônicas. Não só diabetes mellitus, mas também a hipertensão. Que ultimamente, principalmente diabetes mellitus tipo 2 e a hipertensão são doenças crônicas muito comuns na nossa sociedade e estão muito associadas ao estado nutricional, né? Então podem estar muito associadas à obesidade. Além dessas doenças, a circunferência abdominal acima dos níveis ideais pode representar a presença de gordura nos órgãos, a chamada gordura visceral. O acúmulo da gordura abdominal, ele pode estar relacionado a um acúmulo de gordura visceral, né? Em alguns órgãos, como no fígado, como nos rins, como no próprio coração. Então, esse acúmulo de gordura aqui na região da cintura, do tronco, ele também pode ser não só um tecido adiposo, né? Mas também pode significar gordura em alguns dos nossos órgãos, né? Que é o que a gente chama de gordura visceral. Veja depois do intervalo. Hospital de referência contra a Covid-19 já está em funcionamento em Caxias. E ainda, Complexo Hospitalar Gentil Filho recebe novos equipamentos. O Jornal da Guanaré volta em instantes, não sai daí. E agora a notícia boa para Caxias. Já está em funcionamento o Hospital Referência Covid-19 no município. O fruto da parceria entre Prefeitura de Caxias e o governo do Maranhão. Rendeu 28 novos leitos exclusivos para atendimento de pacientes contra a Covid-19. O hospital de campanha, hospital de referência para pacientes com Covid-19, foi aberto oficialmente nesta segunda-feira. Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Caxias e o governo do estado, a unidade conta com 10 leitos de unidades de terapia intensiva e 18 leitos de retaguarda.
para assistir os pacientes de Caxias e da região referenciados. Então, esse equipamento vem para aliviar essa demanda por leitos, tanto de terapia intensiva quanto de enfermaria para esses pacientes com esse agravo. E essa oferta hoje aqui do governo do estado, em parceria com o município, com certeza irá dar a possibilidade de salvar muito mais vidas, que é o nosso compromisso. Os 28 leitos abertos vão permitir que os pacientes que hoje estão em uma fila de espera no município de Caxias possam receber um atendimento mais adequado, enquanto se recuperam da Covid-19. Todos os pacientes que vão dar entrada aqui no hospital de campanha terão que ser regulados pela gestão estadual. Que vai ser mais um ponto, mais um fôlego, mais um lugar para a gente poder combater isso e dar aos caxienses também outra oportunidade para poder sair curados daqui, né? Nas últimas semanas, Caxias vem operando com 100% dos leitos de unidades de terapia intensiva totalmente preenchidos e mais de 100% dos leitos de retaguarda ocupados. Por isso, a participação da população é de fundamental importância no enfrentamento à Covid-19. Nós pedimos a participação da população com as medidas restritivas para que a gente possa diminuir o número de casos novos, porque a próxima vítima pode ser eu, pode ser você, pode ser sua família, a minha família, pode ser o amor da sua vida. É necessário que a população entenda que cada um tem seu compromisso com a saúde de qualidade. É necessário que o povo entenda que precisa, nesse momento, quebrar essa curva de infecção. Essa curva que o vírus se alastra em todo o mundo, de todo o país, e aqui exclusivamente na cidade de Caxias. E só existe uma forma de quebrar, evitando as aglomerações, ficando em casa, só saindo com extrema necessidade. Se sair, saia só, mas saia portando sua máscara, seu álcool 70, que é o álcool em gel. Dessa forma nós iremos quebrar esse ciclo de contaminação e automaticamente irá sobrar mais leite de retaguarda, mais leite de UTI e teremos muito mais vidas salvas. A campanha de vacinação para idosos a partir de 65 anos continua em Caxias. O município já recebeu mais de 34 mil doses. 65,7% do público-alvo já foram imunizados. Nós falamos aqui do ginásio de esportes Governador João Castelo, que é um dos locais de vacinação contra a Covid-19 em Caxias. Lembrando que a vacinação pode ser realizada aqui no ginásio de esportes, quanto também lá no shopping center da cidade, onde as pessoas acima de 65 anos podem fazer a vacinação. Lembrando que Caxias já recebeu 34.282 doses das vacinas, tanto a AstraZeneca quanto a da Oxford AstraZeneca, quanto a Coronavac. Desse total, nessa sexta-feira, haviam sido aplicadas 22.308 doses. 22.308 doses, ou seja, um grande volume. E à medida em que vai chegando a vacina em Caxias, as pessoas, ou seja, o município vai organizando de modo que a faixa etária também vai baixando. O município já está vacinando pessoas com 65 anos ou mais. Lembrando que a Covid-19, ou seja, o objetivo é que todo mundo se proteja, mas casos confirmados nessa sexta-feira chegaram a 8.800 casos em Caxias. Então cabe a cada um de nós também fazer a sua parte. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva, com imagens de Júnior Leite, para o Jornal da Guanaré. O governo do Maranhão abriu as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de profissionais para leitos com Covid-19 da maternidade de alta complexidade do Maranhão, em São Luís. São ofertadas 28 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. O governo do estado do Maranhão abriu hoje, sexta-feira, dia 9, as inscrições para um processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais que irão trabalhar em leitos da Covid-19 da maternidade de alta complexidade do Maranhão, em São Luís. O novo serviço da rede estadual
irá funcionar no prédio anexo à maternidade, onde já estão ativos leitos obstetrícios para o tratamento de síndromes gripais. As inscrições podem ser feitas até às 23 horas e 59 minutos, portanto, até às 11 horas e 59 minutos da noite de domingo, exclusivamente pela internet no site da Secretaria de Estado da Saúde, www.saude.ma.gov.br, e do Instituto Aqua em www.institutoaqua.org.br. Com imagens de Antonioni Júnior, Cláudia Brasil, para o Jornal da Guanaré. As provas do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2020 em SEJA foram remarcadas para o dia 29 de agosto. Por causa do cenário da pandemia da Covid-19, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, ajustou o cronograma da prova, que inicialmente estava previsto para o dia 26 de abril. Segundo o INEP, mais de 1 milhão de participantes estão confirmados para o Enseja 2020. O governador anunciou na manhã de ontem a manutenção do decreto com as medidas restritivas vigentes. Flávio Dino disse que o momento não é de torná-las mais rígidas e nem de flexibilizações, e observou que ainda está sendo discutido o funcionamento de igrejas e templos, mas que, por enquanto, deve abrir com capacidade de 25%. Ao anunciar a manutenção do decreto com as medidas restritivas vigentes, Flávio Dino disse que o momento não é de torná-las mais rígidas, nem de flexibilizações. Observou ainda que está sendo discutido o funcionamento de igrejas e templos, mas que, por enquanto, devem abrir com capacidade de 25% do total. A questão das igrejas, uma vez que houve um debate no Supremo, nós tivemos que editar um decreto em cumprimento a uma decisão liminar que fixou a ocupação máxima em 25%. Nós editamos esse decreto, cumprindo a decisão do Supremo. Ontem teve outro julgamento do Supremo, nós estamos vendo, vamos conversar com as lideranças religiosas para ver na próxima semana o que faremos. Por enquanto está valendo o decreto dos 25%, que foi isso que nós recebemos do Supremo Tribunal Federal. Sobre o atual momento da Covid-19 no estado, o governador disse que a taxa de contaminação caiu e está abaixo de 1%. E que o Maranhão está conseguindo evitar o colapso no sistema hospitalar. Tratou do esquema de vacinação, as doses recebidas, repassadas e aplicadas. Destacou que a maioria dos municípios aplicou entre 60% e 70% das doses recebidas. E a cidade de Balsas foi quem mais vacinou. 90,1% das doses recebidas foram aplicadas. Para ajudar a vacinação nos municípios, o estado contratou mais de 600 servidores. E como apoio à economia, o governador ressaltou os auxílios financeiros que estão sendo implementados. Chama atenção para os auxílios, para que não haja perda de prazo. O auxílio combustível para mototaxistas, taxistas e motoristas de aplicativo pode ser solicitado por intermédio desse site que aí está na tela, até o dia 9 de abril, ou seja, hoje. É muito importante que todos estejam atentos a esse prazo. Temos o prazo para os profissionais do turismo, 12 de abril. O prazo para profissionais de eventos, esses que trabalham em casas de festas, que fazem aniversário, que fazem casamento, enfim, e que estão nesse momento, infelizmente, suspensos, tais eventos. Então, nós fizemos um auxílio estadual. O prazo é até o dia 14 de abril. E o Vale Gás, pessoal, não é preciso solicitar inscrição. A Secretaria de Desenvolvimento Social, conduzida pelo secretário Márcio Ronaiza, vai transmitir em breve as informações. Nós estamos reunindo com as empresas que fornecem gás. Para a população mais carente, o estado vai garantir nos 55 restaurantes populares, além do almoço, o jantar, e com valor de R$1. A expectativa é que entre 15 a 20 mil refeições sejam distribuídas. Flávio Dino lembrou ainda do início da campanha de vacinação contra a gripe, que tem início no próximo dia 12 de abril.
E veja depois do intervalo, o Supremo Tribunal Federal vota contra a liberação de cultos e missas na pandemia. E ainda, o Dia Mundial de Combate ao Câncer é celebrado durante a pandemia do novo coronavírus. Voltamos em instantes com o Jornal da Guanaré. Não sai daí. Seis ministros do Supremo Tribunal Federal votaram no sentido de que todos os municípios, aliás, e todos os estados e municípios podem proibir a realização presencial de missas e cultos em meio ao pior momento que estamos vivenciando, que é a pandemia da Covid-19 no país. Veja mais detalhes. Diante de um novo recorde de mortes pela Covid-19 no Brasil, 6 ministros do Superior Tribunal Federal já votaram no sentido em que estados e municípios proíbam a realização presencial de missas e cultos em meio à pior situação, pior momento da pandemia do coronavírus no Brasil. A sessão da última quarta-feira, o relator do caso, Gilmar Mendes, votou a favor das restrições para combater, afirmando que o Brasil se tornou um país onde a situação está muito delicada. Então, o Superior Tribunal Federal quer proibir as missas presenciais e também cultos em igrejas católicas e evangélicas no Brasil. Com imagens de Antonioni Júnior, Cláudia Brasil, para a TV Guanaré. E olha só, o Dia Mundial de Combate ao Câncer foi instituído no dia 8 de abril. Mas este ano, combater uma doença tão grave ficou tarefa mais difícil em meio à pandemia do novo coronavírus. As instituições que atendem os pacientes precisaram diminuir o número de atendimento como forma de preservar a vida de quem está fragilizado. O Dia Mundial de Combate ao Câncer foi instituído no dia 8 de abril.
Mas este ano, combater uma doença tão grave ficou tarefa mais difícil em meio à pandemia do novo coronavírus. As instituições que atendem os pacientes precisaram diminuir o número de atendimento como forma de preservar a vida de quem já está fragilizado. A jornalista Carol Gonçalves, por exemplo, precisou ter, além de fé, paciência para esperar consultas e sessões de quimioterapia durante o tratamento de um câncer descoberto por acaso em 2020. Iniciei a minha quimioterapia no Hospital do Amor, um hospital público lá em São Paulo, e realmente a pandemia lá estava bem complicada e tive várias dificuldades para marcar as consultas, marcar os exames de pré-quimioterapia, né? E logo após que eu comecei o tratamento, eu me vi sem força física para continuar lá. E, portanto, eu tive que voltar para São Luís, para perto da minha família. A Fundação Antônio Dino, que há 45 anos atende de forma voluntária pessoas em tratamento contra o câncer no Hospital Aldenor Abelo, também precisou diminuir o ritmo dos atendimentos por causa da pandemia. Apesar dos pacientes não deixarem de procurar, a gente teve que diminuir. O problema disso é que a curto prazo cria-se uma demanda reprimida, tanto de cirurgia quanto de consultas. E já existia uma demanda reprimida que veio da primeira onda do Covid. Então nós vamos ter que fazer, assim que diminuir esse risco, a gente vai ter que fazer mutirão, nós vamos ter que fazer, criar formas de absorver essa demanda. No Instituto Antônio Bruno, uma casa de apoio que há quase 10 anos acolhe pessoas vindas de vários cantos do estado, está mantendo um protocolo próprio com os abrigados que chegam na instituição para evitar qualquer possibilidade de contaminação. Atualmente, o Instituto abriga 60 pacientes que seguem todos os cuidados necessários. Tem um procedimento de quem vem do interior, de quem está vindo do hospital para ficar aqui na nossa casa, eles ficam 7 dias em isolamento, né? Então eles ficam em um lugar aqui na casa, para que não fiquem em contato com os outros pacientes. Durante esses 7 dias eles ficam isolados, né? Com diversão, com alimentação, né, com música, para que a gente veja ou tenha algum sintoma e não seja repassado para os demais pacientes. Ainda não sabemos quando a pandemia do novo coronavírus vai acabar. Por isso, é importante continuar seguindo os protocolos sanitários. E para quem está lutando para derrotar o câncer, a Carol dá uma dica importante. O que eu tenho a dizer às pessoas que se encontram passando por esse tipo de problema, é que elas se apeguem em Deus, tenham muita fé. Eu nunca passou pela minha cabeça que um dia eu fosse morrer ou que fosse acontecer alguma coisa pior. E isso me ajudou muito, o pensamento positivo, a fé em Deus. Foi um dos fatores cruciais para o sucesso da minha cura. Tive muito medo do que o tratamento poderia causar no meu organismo, no que ele poderia trazer de sequela, mas graças a Deus ocorreu tudo bem e hoje eu estou curada. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do sorteio da Mega Sena, realizado na última quinta-feira em São Paulo. Os números sorteados no concurso 2.360 foram 10, 15, 21, 24, 29 e 45. O prêmio estimado para o sorteio deste sábado é de 27 milhões de reais. As apostas na Mega Sena podem ser feitas até às 19 horas em lotéricas ou pela internet. Agora é só correr e fazer a sua aposta aí. Em um ato de solidariedade, o Google.org, braço filantrópico do Google, anunciou a doação de 5,5 milhões para Gerando Falcões, uma das principais instituições à frente dos esforços na luta contra a fome no Brasil. Com o valor doado, o Google.org apoiará diretamente a campanha Corona no Paredão, Fome Não. Em meio à crise causada pela pandemia do coronavírus, muitas empresas e muita gente querendo ajudar. É a solidariedade que se desperta numa situação como essa. O Google.org, que é um braço filantrópico do Google, anunciou essa semana a doação de 5,5 milhões de reais para a Gerando Falcões,
A Gerando Falcões é uma instituição que luta contra a fome no Brasil. Com o valor doado, o Google.org apoiará diretamente a campanha Corona no Paredão, Fome Não, que consiste na doação de cestas básicas digitais por meio de cartões que serão recarregados com R$ 150 mensalmente pelo período de 5 meses. A expectativa, segundo o Google, mais de 7 mil famílias impactadas pela atual crise humanitária em 40 comunidades carentes nas regiões Norte e Nordeste serão beneficiadas. Com imagens de Antonioni Júnior, Cláudia Brasil, para a TV Guanaré. Esta semana foi marcado pela perda do vereador Warini Cavalcante aqui em Caxias. O parlamentar morreu após complicações causadas pela Covid-19. A Câmara Municipal de Caxias decretou luto oficial de 7 dias. A Câmara Municipal de Caxias perdeu nesta quarta-feira o parlamentar Warini Cavalcante. O presidente da Câmara, Teódulo Aragão, decretou luto oficial de 7 dias e fez questão de, durante o cortejo, junto com os demais parlamentares, render homenagens ao vereador, que estava em seu primeiro mandato. Infelizmente, não só para a gente, que era amigo, em particular meu amigo, mas para a própria família, e hoje aqui a gente está sofrendo na própria Câmara o efeito dessa devastadora doença. E estamos decretando aí luto de 7 dias. Hoje é um dia muito triste para nós, né? O nobre vereador Warini, colega nosso, amigo de trabalho, 33 anos de idade. Nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. E infelizmente ceifou a vida de um jovem muito inteligente. A Câmara perde um exemplo, assim, um colega que está aí começando o trabalho no Legislativo e tinha muito a mostrar para a população caxiense, porque é realmente muito competente. Muito triste, muito consternado com a situação do nosso companheiro. Um cara inteligente, um cara promissor, um cara amigo, né? Um político amigo, era meu relator da Comissão de Saneamento, vai fazer muita falta para o município. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, também emitiu nota de pesar. O Warini Cavalcante foi eleito em 2020 com 1.238 votos. Filho do ex-vereador Jerônimo Cavalcante e da senhora Alzira Bastos, ele apareceu na vida pública após o pai anunciar aposentadoria. A perda deixou o legislativo abalado. O Warini também integrava a Comissão de Saúde da Câmara, ao lado de Ricardo Rodrigues. Então Caxias hoje perde um jovem que teria muito que contribuir com a nossa cidade. Eu tenho certeza que ele iria contribuir muito com o desenvolvimento. Mas aqui fica o legado dele, e nós vamos aqui, sem dúvida nenhuma, lembrar para sempre desse grande companheiro. Sim, hoje é uma perca muito grande, um vereador jovem, 33 anos de idade, tinha muito a doar para o município de Caxias, deixa um filho pequeno, uma esposa, uma viúva e a família como um todo. Isso mostra a leniência que é essa nova variante do Covid-19. E isso reforça mais ainda o nosso pedido a você, Caxias. Vamos evitar sair de casa. A gente só vai conseguir reduzir essa curva de contágio com a vacinação e principalmente com o distanciamento social. É triste, né? Nós, vereadores, nós perdemos um grande amigo, um grande colega que estava atuando muito bem, estava participando da Comissão de Saúde. Infelizmente, Caxias perde um jovem, um vereador atuante. E é muito difícil explicar. Quero deixar aqui minha palavra de conforto para o meu amigo particular, o Jerônimo, a sua mãe também, que era uma grande amiga nossa. Meus sinceros sentimentos. A nossa cidade perdeu um grande homem, um grande parlamentar, uma pessoa que tinha um brilhante futuro político. O empresário Júnior Barros, de 31 anos, que nas últimas eleições teve 608 votos, deve assumir a vaga de Warini Cavalcante. O nosso mais sincero respeito e pesar a essa perda irreparável do vereador. O Jornal da Guanaré termina aqui, desejando um ótimo final de semana, e você pode rever as nossas reportagens no portal Guanaré e também no nosso canal no YouTube. E a todos uma boa tarde.